Então, é uma grande satisfação estar com as senhoras e os senhores nesse momento, nesse evento bastante ah, importante, com questões de bastante interesse relativa às questões jurídicas do Japão. Como sabemos, né, os problemas humanos são semelhantes em todos os lugares. Vai mudar o contexto e a maneira como se pode buscar, né, encontrar soluções para esses problemas, né? E é isso que a gente está visando aqui, né? Estudar, analisar, e todo conhecimento é sempre enriquecedor, né? E verificar a maneira como no Japão tem se tratado determinadas questões, como temos visto hoje aqui, é algo que só pode nos acrescentar e fazer refletir sobre essas questões. Aqui conosco temos hoje o ilustre professor Hisashi Ikeda. O professor Hisashi Ikeda é professor de Direito do Trabalho e Emprego na Escola de Pós-Graduação em Direito da Universidade de Hokkaido, Juris Doctor pela Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio, instituição onde também obteve bacharelado em Direito. É membro de interesse público da Comissão de Relações Trabalhistas da Prefeitura de Hokkaido e membro da Associação de Direito Trabalhista do Japão. Foi agraciado com o prêmio de incentivo à pesquisa concedido pelo presidente da Universidade de Hokkaido em 2017, o prêmio do Fundo de Pesquisa para Resoluções de Disputas Civis no ano de 2013 e o prêmio de incentivo da Associação Japonesa de Direito Trabalhista em 2012. Então, como os senhores podem ver, uma, é um estudioso, bastante premiado, reconhecido no Japão, que vem nos trazer sua experiência aqui, né? O tempo de fala estipulado, né, para palestra é curto, mas sabemos que o senhor Ikeda conseguirá transmitir o máximo de ideias nesse período para nós. Agradeço. E já passo a palavra para o professor. Obrigado. Olá, I'm Hisashi Ikeda, Eu, Professor of Labor and eu Employment Law at sou Hokkaido University in Japan. professor de Uh, Direito I'm Trabalhista na afraid Universidade de it's Hokkaido, em already overtime. Japão. O nosso tempo é Thank you for your curto, patience. mas muito obrigado por I'd sua like to paciência. Eu introduce gostaria de the apresentar application of law a aplicação da to lei precarious work a in trabalho Japan. precário no Uh, Japão. in recent years, Nos the anos widespread recentes, use of houve smartphones utilização has bastante ampla greatly changed the de workers' work style in Japan. regras, mudou Especially bastante o work estilo style that de trabalho currently entre become trabalhadores no mainstream in Japão. Japan is so-called Eh, spot work Spot via work tem se smartphone tornado applications. For example, some workers are tem se treated tornado um as trabalho, esse trabalho é non-employees under feito labor por laws, aplicativo. Alguns and some are treated as trabalhadores não employees são under labor considerados laws, como but sendo work contratados under extremely à luz das short-term leis contracts. trabalhistas. Temos também a These questão issues de have contratos de yet curtíssimo not to be prazo. mostly Essas handled under questões legislation in Japan. têm sido Therefore, não I'd têm like sido to abordados e, introduce por favor, below eu how vou workers are treated apresentar como os under the trabalhadores são current labor law tratados in Japan. nessas leis trabalhistas atuais no Japão. Okay. Vamos lá. Japan O is well known Japão é as muito a country conhecido where como um employment país onde a stability is estabilidade recognized. empregatícia é However, reconhecida. it is Entretanto, important é to note that importante such a notar high que degree of employment esse alto stability is not nível de guaranteed estabilidade não é unless at garantido least a a worker menos falls um under the trabalhador category of esteja na worker categoria under the Labor Standards Act. de trabalhador While some de countries, acordo such com as a lei Germany, de padrões maintain a trabalhistas. unified concept Países of como a worker, Alemanha regardless mantêm um of conceito unificado individual de or um collective trabalhador laws. e In the independente de case uma of lei Japan, coletiva. No caso do there are Japão, two different existem dois concepts of diferentes worker. conceitos de o que é um One trabalhador. is the Um concept of é o worker under conceito collective laws, das leis represented coletivas, by the representado Labor pela Union lei Act, and the other do is the sindicato concept of trabalhista. worker Outro under, conceito under é o individual laws, trabalhador such sujeito as a leis the Labor individuais, Standards Act. como a lei
de normas trabalhistas. É geralmente reconhecido que o conceito do trabalhador sob leis coletivas é entendido como sendo o conceito mais amplo do que o conceito do trabalhador que está sujeito a leis individuais. Em suma, de acordo com as leis atuais, o trabalhador no sentido mais amplo é dividido em três tipos. O primeiro é o trabalhador sujeito à lei individual. E tais trabalhador tem proteção total trabalhista, como salário mínimo e também no conceito mais amplo. O segundo é o trabalhador que está sujeito apenas a leis coletivas. Esses trabalhadores têm que estão nessa categoria têm o direito de organizar um sindicato e e lidar com contratos coletivos. No Japão, esse tipo de acordo coletivo é obrigatório até um certo ponto para empregadores. Por exemplo, o sindicato que lida com o acordo coletivo, esses sindicatos lidam com problemas entre os empregadores e empregados. Por exemplo, um exemplo desse categoria são os motoristas de Uber. A terceira categoria é o trabalhador que não é um trabalhador sob as leis individuais nem sob as leis coletivas. A proteção trabalhista não é garantida a esse tipo de categoria de trabalhador. Então, nas previsões da lei antimonopólio, pode-se aplicar essa terceira categoria de trabalhador. Então, o relacionamento entre esses três conceitos é representado aqui nessa imagem. Vamos ver como cada tipo de trabalhador é julgado. O conceito é geralmente ditado pela diferença na definição do artigo 9, que é a lei de padrão laboral, que define o trabalhador, que define um trabalhador sendo uma pessoa que, número um, é empregado por um negócio ou um escritório e recebe salário a partir do seu trabalho. E, portanto, a definição de salários e emprego são bastante amplos, não são imediatamente definidos por esse artigo. O critério pelos quais os trabalhos usam e são usados para todos os fins, baseado nessa lei de padrão trabalhista. A determinação do trabalho e do trabalhador deve estar baseado no relacionamento completo entre a empresa e o funcionário através de um contrato ou subcontrato, e estabelecido as premissas através dessa lei que diz que há uma relação de subordinação entre empregador e empregado, que uma pessoa trabalha para um empregador, recebe remuneração pelo seu trabalho. E é aceitável que a subordinação econômica não é a base única para o relacionamento ou a relação entre trabalhador e funcionário, ou empregador e funcionário. Isso seria julgado
à luz de que, se ou não, o trabalhador tem a liberdade para aceitar as regras de execução do trabalho. Isso depende da jornada do trabalho e se o trabalho seja substituível. Com relação ao ponto número 2, com relação à remuneração pelo trabalho, a remuneração é calculada baseado nas horas trabalhadas. Haverá alguma diferença dependendo dos números de horas trabalhadas. A remuneração depende de um período de tempo de trabalho. E isso reforça a relação com o empregador. Nos casos onde essa determinação não pode ser feita somente com relação a essas duas figuras, do empregador e do empregado, deve haver um tipo de grau de propriedade do negócio e exclusividade que deve ser considerada como fatores para reforçar a determinação do status do trabalhador. Especificamente, os encargos com maquinário, o tamanho da remuneração e também a responsabilidade por danos. Por outro lado, o artigo 3 da Lei dos Sindicatos Trabalhistas define trabalhadores como usado na lei, que significam que essas pessoas que vivem dos seus salários ou uma renda equivalente, independentemente do tipo de ocupação. Não há disputa sobre o conceito do trabalhador pela Lei dos Sindicatos Trabalhistas, porque, ao contrário do conceito da palavra trabalhador, através dessa Lei dos Sindicatos Trabalhistas, o trabalhador não precisa estar necessariamente empregado. Existe uma interpretação muito mais ampla do que o critério para definir a extensão da lei padrão dos trabalhadores. No entanto, portanto, há 3 decisões sucessivas da Suprema Corte em 2011 e 2012. O Shinkuritsu, caso através da subordinação econômica, isso deve levar em conta a função do trabalhador dentro do seu trabalho. Existem alguns tipos de decisões da Suprema Corte que envolvem vários aspectos. Em primeiro lugar, a integração dentro da organização empresarial, ou que ele está empregando. Depois, uma determinação rotinária e unilateral do conteúdo do contrato. Número 3, a remuneração pelo trabalho. E também existem outros pontos suplementares, como, por exemplo, a possibilidade de responder a requisições pelo trabalho. Também cláusulas trabalhistas no sentido mais amplo da palavra. E também tempo para descanso. E também a propriedade significativa de negócio deve ser interpretada como um fator negativo que afeta o status do trabalhador. Com relação a esses fatores,
as leis coletivas, a lei dos sindicatos, diz que o trabalhador deve ser obrigado a responder a requisições para o trabalho, mas a lei dos sindicatos trabalhistas diz que o trabalhador somente deve ser obrigatório a responder para o trabalho onde existir uma relação trabalhista, mesmo que não exista obrigação dentro do contrato de trabalho. Isso é entendido como uma relação moderada de subordinação dentro do status do empregador. Os fatores 4 e 5 são fatores básicos da sentença quando determinando o status do trabalhador sob as leis do sindicato. E os 4 e 5 são elementos suplementares da sentença quando determinando o status do trabalhador sob a LUA, que é a Lei dos Sindicatos Trabalhistas. A primeira e a segunda não são consideradas para o trabalhador dentro das leis coletivas ou lei dos sindicatos. No entanto, mesmo aqueles trabalhadores fazem parte desse processo de estabilidade. Com isso, eu quero dizer que uma fraca proteção legal para trabalhadores informais foram vistos como características do sistema praticado no Japão. É como se fosse um lado B do sistema de emprego japonês. O Japão tem uma grande proteção dos trabalhos, mesmo para trabalhadores informais. Eles têm um salário mínimo e também regulamentos, tudo isso organizado para proteger os trabalhadores informais. E, nesse sentido, muitas vezes são limitados para trabalhadores formais, mas essa proteção aos trabalhadores informais também recebe algum tipo de proteção. É considerado, essa proteção legal é considerado fundamental para os trabalhadores informais que têm um baixo nível se comparado aos funcionários regulares. Esse sistema de trabalho japonês tem um alto nível de segurança de trabalho. Isto é, uma restrição com relação às demissões. Isso requer que qualquer demissão seja aceitável, seja razoável de maneira objetiva e socialmente aceitável. Existem três requerimentos. Em primeiro lugar, trabalhando com contrato de trabalho permanente. Número 2, tendo trabalho de período integral e sendo contratado diretamente pelos empregadores. Se um trabalhador não pertence ou não satisfaz esses três pontos, eles podem estar dentro de outras categorias, por exemplo, aqueles que têm trabalho de meio período, aqueles trabalhadores com contrato de prazo definido e, finalmente, aqueles que trabalham por terceirização. Os trabalhos por terceirização são trabalhadores temporários que são contratados por agências de terceirização e trabalham em locais de trabalho com outras empresas contratantes.
muitos dos trabalhadores informais são aqueles trabalhadores que trabalham por tempo definido, incluindo aqueles que trabalham meio período ou terceirizados. Na Europa, existem as razões subjetivas, eles têm que ter um contrato de tempo definido, sem que pessoas não podem ser demitidas, que existe uma restrição muito grande na hora de despedi-lo. No Japão, tradicionalmente, não há restrições legais. A única limitação dos contratos é o limite do tempo ou do período de um contrato. Em teoria, o contrato de trabalho de tempo definido termina automaticamente quando expira o período. Isso significa que a proteção legal contra a demissão não é aplicada. Da mesma forma, quando a redução da força de trabalho é necessária, os empregadores japoneses, eles acabam recusando a renovação dos contratos de tempo determinado. Since dismissal of regular station workers are severely restricted under the abuse of the right to dismiss salary. Esses contratos de trabalho definido têm também proteção no caso de trabalhadores seishan, que estão restritos severamente sob a teoria de demissão, do direito ao abuso do direito à demissão. Esse é o motivo pelo qual eu mencionei que aqueles que trabalhadores informais têm proteção legal dentro desse sistema. No entanto, depois do colapso da bolha econômica nos anos 90, a porcentagem de trabalhadores informais tem aumentado de maneira consistente no Japão. A taxa de trabalhadores informais aumentou quase dobro nos últimos 30 anos, chegando a mais de 40% em 2015. Há vários motivos pelos quais esse aumento aconteceu. Existe, por exemplo, o problema do colapso da economia, da bolha econômica, também a presença de mulheres para ajudar a renda familiar. Então, o contrato de trabalhadores limitados por um período de tempo. Uma das grandes motivações dos empregadores de expandir utilizando empregados informais é a redução dos custos trabalhistas. Os empregadores substituíram aqueles trabalhadores por tempo determinado por aqueles por tempo determinado. Como resultado, até o governo japonês está pensando seriamente na contratação de trabalhadores informais depois da crise financeira de 2008, porque muitos dos trabalhadores regulares registrados perderam seu trabalho na crise financeira causada pela falência do Lehman Brothers em 2008. Em 2012, foi promulgado a Lei de Contrato Trabalhista para garantir a estabilidade de trabalhadores informais e a passagem de emprego instável para trabalho estável. De acordo com essa regra de conversão, os empregados podem passar de contrato de trabalho
prazo determinado para contrato de trabalho sem prazo determinado. Isso foi feito no sentido de garantir um alto nível de segurança para aqueles trabalhadores que trabalham há muito tempo para uma única empresa. Isso mostra que a vantagem de contratar esses funcionários de tempo definido para tempo indefinido. Houve um período total de contratos de termo determinado para mais de 5 anos. O trabalhador qualificado de termo de um período determinado pede para converter o seu período determinado para o período indeterminado. O empregador será considerado como tendo aceitado o pedido do funcionário. Isso deve levar a melhorar o contrato com os funcionários utilizando o seu status, trabalhando mais ou o objetivo do seu trabalho, exceto trabalhadores muito bem pagos. E também aqueles que são recontratados depois de aposentados. Isso foi apresentado depois dessa lei, que desde 2014. O segundo é o artigo 19 da Lei de Contratos Trabalhistas de 2012. Ao contrário de outros regulamentos, é simplesmente a codificação da teoria de direito de caso, chamado Yatoi Dome Hori. De acordo com essa teoria legal, tendo em vista a demissão de empregados com contrato de período indefinido, existe esse abuso do direito de demissão, deve ser aplicada por analogia para recusar a renovação de contratos de emprego de tempo fixo. Existem dois casos onde esse contrato foi renovado no passado e verificou-se que, ao terminar esse contrato, deve ser equivalente à demissão. E o B, quando percebe-se que existe razoabilidade para que o funcionário espere que o seu contrato seja renovado ao ser expirado. E essa regulação visa proteger os empregados de duas terminações ou demissões arbitrárias. Bom, de acordo com o caso médico Hitachi, em 1986, garante que os trabalhadores viu que essa proteção era vista como ainda inferior àquela dos trabalhadores formais. E, finalmente, o artigo 20 da Lei do Contrato Trabalhista de 2012. Isso proíbe diferenças não explicáveis de condições de trabalho entre
trabalhos permanentes e não permanentes. Isso é oferecido nesse contrato. Por exemplo, nos ditames, as defesas, o tipo de dever dos funcionários que muitas vezes devem ser levados em consideração. Em suma, trata-se de diferenças razoáveis entre trabalhadores regulares e não regulares, sob contratos de prazo determinado, e todas as circunstâncias devem ser levadas em conta. Em 2018, sob a Lei de Reforma do Estilo de Vida, o artigo 20 da Lei de Contrato Trabalhista se integrou o artigos 8 e 9 da Lei de Trabalhadores e esse artigo foi renomeado como tratava-se da gestão de trabalhadores em período de meio período e em contraste com trabalhadores em regime total. Agora, o artigo 2 dessa lei, da revisão dessa lei, que trata de trabalhadores em tempo integral ou em meio período, trata-se das diferenças no tratamento entre os trabalhadores regulares e não regulares, sob contrato de prazo determinado. As diferenças não devem ser não razoáveis à luz dos detalhes dos seus deveres, o escopo e as possibilidades de mudanças nos seus deveres, o escopo e a possibilidade de relocação e outros elementos relacionados. Além disso, o artigo 9 dessa lei revisada, que tratava da melhoria na gestão de trabalhadores de tempo integral e de não tempo integral, os trabalhadores sob contratos de prazo determinado são considerados como sendo equivalentes a trabalhadores regulares e estão cobertos pela proibição de tratamento discriminatório. E aqui também isso se refere a treinamento e outros tipos de benefícios. E para concluir, como visto no Japão, os trabalhadores são divididos em 3 categorias e o direito de negociação coletiva foi garantido para trabalhadores sob leis coletivas, para aqueles sob leis individuais. Essas leis foram também implementadas para trabalhadores não regulares, e essa lei já está em vigor há 15 anos. No caso, isso tudo faz parte do sistema japonês de empregos. Muito obrigado pela sua atenção. Bom, agradeço muito a palestra manifestada pelo professor Hisashi Ikeda e, pelo tempo, eu passo imediatamente a palavra ao professor Antônio Rodrigues de Freitas Júnior, velho conhecido dessa casa, onde já veio em outras ocasiões. Ele é professor associado de Direito do Trabalho e Direitos Humanos na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, instituto pela qual obteve a sua livre docência e doutorado, mestrado e bacharelado em Direito. Teve passagens de docência e pesquisa por instituições internacionais, como a Faculdade de Direito de Harvard, a Universidade de Tóquio, a Universidade de Oregon, a Universidade de Coimbra, entre outras. Primeiro diretor da Escola de Parlamento da Câmara Municipal de São Paulo e seu diretor executivo até 2017. Foi secretário nacional de Justiça do Ministério da Justiça e procurador legislativo do município de São Paulo.
foi agraciado pelo Conselho Nacional de Justiça com o Prêmio Conciliar Legal Ensino Superior em 2017. Com os nossos cumprimentos, eu passo a palavra ao eminente professor. Desembargador Herbert, meus amigos, minhas amigas, doutor, meus queridos professores, meus mestres aqui, que nos guiam nas nossas reflexões acerca do sistema de justiça brasileiro, em comparação com o sistema de justiça do Japão. E o professor Bruno Takahashi, na pessoa de quem eu agradeço a IMAG pelo convite, e a todos os que estão aqui já há tanto tempo debatendo assuntos relevantes, porém que demandam reflexão, atenção e algum esforço de comparação sobre tudo. Eu tenho a impressão que o subtitle deste evento, comparando a justiça, o sistema de justiça brasileiro, o sistema de justiça do Japão, basicamente se resume ao contraste abissal entre a quantidade, o tamanho, a grandeza da litigância do Brasil, no Brasil, e a grandeza da litigância no Japão. Isso se explica por diversos fatores. Há diferentes, inclusive, correntes de explicação. O doutor Bruno tem uma tese importante discutindo também esse aspecto. Me recordo que outros orientandos na Faculdade de Direito da USP, alguns dos quais, sob inspiração do professor Kazuo e do professor Masato, também estudaram autores fundamentais como Kawashima, como, enfim, John Haley, Hampshire e outros autores que se dispuseram sistematicamente a refletir sobre esse profundo contraste da maneira pela qual o sistema de justiça brasileiro passa essencialmente pela litigância e o sistema de justiça japonês passa por outros caminhos que não predominantemente o da litigância. O tema do encontro de hoje, e especificamente dessa mesa, é trabalho precário. Quando eu estava ouvindo o professor Ikeda, nas suas considerações iniciais, introdutórias, eu tenho uma forte sensação, professor Ikeda, me corrija se eu estiver errado, que o Japão hoje vive uma dualidade de sistemas de regulação do trabalho semelhante àquele norte-americano. Nos Estados Unidos existe um sistema chamado Labor Law, que é o sistema devotado aos trabalhadores, poucos ainda, infelizmente, em percentual bastante diminuto, trabalhadores que estão cobertos pela negociação coletiva do trabalho, portanto, pelos chamados Collective Bargaining Agreements, ou seja, acordos coletivos de trabalho. Esses trabalhadores têm um sistema de regulação altamente protetor, altamente eficiente, com a presença marcante da ação sindical e com um sistema de arbitragem e o chamado Step-by-Step Grievance Procedure altamente legitimado, não só pela presença dos sindicatos, como também pela concordância, pela aceitação dos trabalhadores. Em compensação, a maioria dos trabalhadores dos Estados Unidos da América do Norte, hoje, fazem parte daquele sistema do Employment Law, ou seja, são trabalhadores que não são cobertos pela proteção sindical e são absolutamente castigados pela jurisprudência conservadora da Suprema Corte norte-americana, mais recentemente a célebre cláusula de waiver, em que eles foram privados da class action, privados da proteção dos sindicatos, ainda que em sede de class action, e foram devolvidos a um sistema de arbitragem que pertence à lei de 1924, que é a arbitragem tipicamente comercial. Então, a maneira de provocação, eu tenho a impressão que alguns países vivem essa ambiguidade de sistemas de regulação que interferem claramente nas políticas, nas possibilidades de se desenvolverem políticas de aperfeiçoamento do sistema de proteção. Dito isso, voltando um pouco à ideia de precariedade, de trabalho precário, o trabalho precário está lá em 1867, está no Capital, de Karl Marx. Na verdade, a precariedade das relações de trabalho é um tema recorrente, um tema que remonta ao início da Revolução Industrial, à afirmação da Revolução Industrial. Mas hoje ele tem uma outra fisionomia, uma outra característica bastante diferente. Por quê?
Porque o fenômeno da precarização hoje responde à lógica da exaustão do chamado welfare state, do sistema de bem-estar social. Naqueles países em que ele foi, de um modo ou de outro, de maneira mitigada, como nos Estados Unidos da América, ou não, como na França, no Reino Unido, em outros países, o declínio do welfare state e o declínio dos chamados 30 anos gloriosos, que se estendem a partir do segundo pós-guerra e vão até as duas crises dos anos 1970, as crises do petróleo dos anos 1970. Portanto, o esgotamento desse modelo, que era baseado nas grandes empresas, em trabalhos de vida toda, semelhantes àqueles que a gente admira ainda prevalecer na realidade laboral japonesa, trabalhadores que ingressavam e faziam uma carreira inteira numa só empresa e, portanto, tinham uma relação com a empresa de instituição. A empresa tinha e se identificava como uma instituição. Isso foi perdendo sua centralidade. Hoje, cada vez mais, os gestores, os CEOs, são atores delegados do interesse dos acionistas majoritários, dos acionistas de controle. São muito mais prestadores de conta dos acionistas do que propriamente corresponsáveis por pensar no médio e longo prazo as instituições. Isso foi examinado por um autor muito conhecido, Hacker. O professor Hacker ele escreveu um livro chamado, um seminal, que ele chama Shift the Risk of Unemployment e outros risks, ou seja, mudou-se o risco do emprego, um risco que era antes assimilado como parte do custo da produção empresarial da grande indústria, passou a se gradualmente transferir para o próprio trabalhador. Riscos que antes eram custeados a partir de sistemas de previdência, de que falamos aqui, de sistemas de previdência complementar baseados em grandes empresas, foram devolvidos ao mercado e, consequentemente, devolvidos ao ônus, ao encargo individual da autoproteção por parte do trabalhador. Esse é um fenômeno que está por trás daquilo que hoje se convencionou chamar precarização. Algumas notas terminológicas que eu reputo importantes, porque quando nós falamos de precarização é diferente quando se fala de precarização no Japão, dada a realidade profundamente diversa do mercado de trabalho ainda hoje. Nós temos um fenômeno próximo da precarização, que é o chamado trabalho atípico, ou non-standard relationship. O non-standard relationship é aquele que não cobre as características típicas de duração de trabalho, 8 horas por dia, 5 ou 6 dias por semana, enfim, trabalho, se não legalmente exclusivo, mas materialmente exclusivo. E esse Standard Employment Relationship, por ser característico do trabalho, especialmente do trabalho de origem industrial, quando ele é discrepado na situação concreta, esse tipo de relação que não corresponde ao Standard Relationship passa a ser denominado trabalho atípico. O que não quer dizer necessariamente que a atipicidade seja precariedade. Ou seja, é possível imaginar, eu como professor já tive relação de trabalho de emprego em empresas de ensino, em que eu trabalhava 2 dias por semana, portanto não era nada standard, mas não era uma relação nem precária, nem uma relação desprotegida do ponto de vista jurídico. Um segundo conceito, uma segunda noção muito importante é a noção de trabalho informal. Trabalho informal entendido como aquele que não é formalmente inscrito segundo as regras da lei vigente, ou seja, aquele que, no caso do Brasil, não tem a anotação do contrato de trabalho na carteira profissional. Essa informalidade, em geral, é prima irmã da precariedade, mas não é a mesma coisa que precariedade. E eu me explico logo adiante. E tem aquele chamado trabalho contingente, que é aquele cuja demanda, ou on demand, é aquele cuja demanda se dá em razão exclusivamente de exigências e necessidades do mercado. Não existe, portanto, um contrato em que a prestação, a oferta de trabalho seja regular, seja padronizada, seja rotineira. O trabalho é feito sob demanda. Tipicamente, é o trabalho dos trabalhadores sob demanda em plataformas digitais. Que, aliás, abrindo e fechando parênteses, recebi hoje um relatório da OIT
que vai ser objeto do debate na próxima conferência da OIT, acerca especificamente da eventual aprovação de uma convenção que regula internacionalmente o trabalho sob demanda em plataforma digital. Muito bem, pela importância contemporânea e pela importância global que esse fenômeno tem, e sob também o ponto de vista da capacidade que tem de gerar trabalhador precário. Não, os senhores, descendo aqui a Rua da Consolação, no centro de São Paulo, professor Queda, é difícil imaginar que aqueles motoqueiros, que aqueles rapazes que estão fazendo entrega de moto sejam empreendedores. Custa a crer que eles sejam caracterizáveis como empreendedores. São trabalhadores largados a absoluto desamparo da proteção jurídica, nem mesmo da proteção securitária. Isso é preciso, essa situação, no meu ponto de vista e no ponto de vista da OIT, é absolutamente aceitável no século XXI. É algo que, se no século XVIII, XIX, seria indesejável, no século XXI, é um escárnio. Pois bem, por que eu estou tratando desses fatores? Para que a gente veja, por exemplo, que há certos tipos de trabalho típico que é, ao mesmo tempo, precário. Eu dou um exemplo. Os trabalhadores que são migrantes irregulares, ou melhor, migrantes indocumentados, mas são trabalhadores regularmente reconhecidos pela legislação trabalhista, podem vir a ser, mas são trabalhadores que, pela sua circunstância de migração indocumentada, se sentem fragilizados e não reclamam seus direitos, não postulam seus direitos e, consequentemente, são vulnerabilizados pela circunstância da irregularidade ou da ausência de documentação na sua situação migratória. Outro exemplo inverso. O trabalho pode ser formal e precário. Um trabalho formal e precário, por exemplo, é o trabalho intermitente, é o trabalho contingente. No Brasil, existe já, a partir da reforma trabalhista, existe a possibilidade de regulação legalmente prevista do trabalho intermitente ou do trabalho contingente. E, a despeito de ser legalmente possível, não torna ou não deixa de fazer modalidade de trabalho típica e caracteristicamente precária. Bom, há muitas definições de trabalhos precários, eu já vou caminhando no sentido do apontamento de algumas características que sejam definidoras, e eu me louvo aqui, não da minha percepção pessoal, mas de um relatório do Bureau of Workers' Activity, o chamado ACTRAF, da ILO, ILO's Bureau of Workers' Activity. É um trabalho muito importante, um relatório de 2016, em que ele apresenta um conjunto, um decálogo de características do trabalho precário. Porque não existe uma única definição para trabalho precário, embora todos nós saibamos que a precariedade das relações de trabalho seja talvez o maior desafio da regulação do trabalho nos nossos tempos. Primeira característica, a transferência do risco de que já me falei, ou seja, o risco da previdência, o risco do contrato, das condições, da cobertura em situação de necessidade, deixa de ser do Estado ou do empregador e passa a ser do próprio trabalhador. Segunda característica, esse trabalho tende a se instaurar com maior frequência na chamada economia informal. Mas ele está também na economia formal, isso é importante dizer. Mesmo trabalhadores formalmente registrados são trabalhadores que podem sofrer vulnerabilidades que os tornam, digamos assim, suscetíveis de um tipo de exploração do trabalho que não é moralmente aceitável nos dias de hoje e é desigual, é assimétrica em relação às condições de outros trabalhadores. Terceiro fator, múltiplas configurações jurídicas, ou seja, não existe apenas um modelo jurídico que expresse a ideia de trabalho precário. A precarização pode se expressar por diferentes formas jurídicas de contratação, como eu procurei demonstrar nas distinções anteriores. Quarto lugar, eles são de níveis subjetivos, de diferentes níveis subjetivos de insegurança. Teve um autor, o Guy Standing, que usa uma expressão que ele chama os 4 As, né? Anger, Enemy, Anxiety e Alienation. 4 características de fragilização que estão presentes no trabalho precário. Quinto predicado,
incerteza quanto à duração do trabalho. A duração no sentido da duração do vínculo, da relação, não a duração de jornada ou duração semanal de trabalho. Múltiplos empregadores, não raras vezes o trabalhador precário presta serviço para múltiplos empregadores ou para múltiplos tomadores do trabalho. É o caso desses trabalhadores em plataforma, que estão subordinados, em parte, às regras de autoridade, de gestão, de subordinação e de disciplina das plataformas, ao mesmo tempo que são também subordinados às demandas dos adquirentes do serviço. Sétimo lugar, a relação de emprego, em geral, é mascarada, disguised. Mascarada no sentido de que não existe uma clara e antecipada definição dessa relação como uma relação de emprego. Disguised, ou seja, ela digamos, camuflada por diferentes fatores. Esse é um predicado, não é propriamente uma avaliação moral do porquê isso ocorre. Oitavo, sem acesso à proteção social, em igualdade de condições dos demais trabalhadores de relações de emprego típico. Nono, baixa remuneração, se comparado com as médias de remuneração dos trabalhadores ocupados na economia de trabalho sob vínculo de emprego típico. E, por último, obstáculos à organização. Saibam, os senhores e as senhoras, que não há setor em que exista menor índice de sindicalização e menor importância do papel dos sindicatos do que nos setores de maior precarização da relação de trabalho. Seja pelo fato de que existem diversos empregadores, seja pelo fato de que a relação é mascarada, seja pelo fato de que o trabalhador ganha menos e, em geral, é aproveitado em posições de menor prestígio, de menor relevância na estrutura empresarial. Enfim, por esse conjunto de fatores, esse relatório me parece que é um guia para a gente entender o fenômeno da precarização, que é, agora para concluir para valer, que é seguramente o maior desafio da proteção e da regulação do trabalho, não diria nem da proteção, da regulação do trabalho nos nossos dias. Eu queria imensamente agradecer a brilhante exposição do professor Ikeda, que acrescentou alguns dados e atualizou alguns outros que eu já tive a oportunidade de aprender com a professora Akio, numa ocasião em que ela nos ofereceu generosamente uma disciplina de pós-graduação na Faculdade de Direito da USP. Eu só queria, só para esclarecer, professor Ikeda, eu vi que a quantidade de trabalhadores que o senhor chamou de irregular cresceu ao ponto de 40%, inclusive impactado por diferentes crises, a crise do Lehman Brothers, etc. Mas eu queria o dado, se o senhor tiver, o dado inverso. Quantos trabalhadores, apesar de todas as crises, ainda no Japão, são, do ponto de vista estatístico, são empregados em trabalho de longa duração, portanto, trabalho regular, emprego regular. O senhor teria esse dado? Porque, assim, se tirarmos 40, fica algo em torno de 60%, mas não, o número não necessariamente é assim aritmético. Did you get it? Did you understand my question? Thank you for your question. I'm sorry, but I don't have... Okay, never mind. Just for curiosity. Okay, thank you. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado, doutor. Bom, depois de duas palestras brilhantes como essas, né, que nos trouxeram bastante elementos de reflexão, aliás, realmente, né, são muitos dados aí a serem pensados e a gente tem que ver que tudo isso, essas características, né, que trouxe aí o professor Freitas, a gente encontra, como ele até indicou, em várias partes do mundo, né? Tem acontecido no Japão, com essa progressão aí que dobrou o número de não regulares em apenas 30 anos e hoje chegou a 40%. Nos Estados Unidos, aqui no Brasil a gente conhece bem o problema e, inclusive, a gente avalia nesse quadro geral os diferentes níveis de precarização que pode se encontrar na sociedade, né? Não sei se no Japão vamos encontrar alguns níveis como aqui, né? Que às vezes o nível da pessoa que está catando lixo lá, no lixão para sobreviver, mas
tem várias nuances e os problemas são bem agudos. O que nos leva a pensar também com essa evolução tecnológica, né, de substituição do trabalho humano por robôs ou algo equivalente cada vez mais, né, até que ponto esse problema não vai se aguçar, né? Mas fica para reflexão aí, eu deixo aberto para as perguntas que os senhores, as senhoras queiram formular. Pois, você dando microfone. Tá. Bom, só tenho a agradecer, né, o brilhante palestra do professor Ikeda, bem como a complementação do professor Freitas. Eu não sou da área exatamente, mas eu tenho procurado cuidar dos brasileiros que vão trabalhar no Japão. Isso começou há uns 35 anos atrás, e sabemos que os brasileiros, nos primeiros 10, 15 anos, tiveram toda espécie de sofrimento, porque a legislação japonesa exatamente não previa a presença de trabalhadores estrangeiros. A partir do século XXI, inclusive com a sua explicação, né, realmente a legislação japonesa começou a reconhecer, né, diversos tipos de trabalhos, e imagino eu, estão incluídos também os estrangeiros. São 3 milhões de estrangeiros que estão hoje no Japão. Mais de 500 mil chineses, quase 500 mil vietnamitas, cerca de 400 mil coreanos, mas que estão lá por outras razões que não vem a discutir. 250 mil filipinos, 210 mil brasileiros e quase 200 mil nepaleses. Enfim, só estou citando os números, né? Então, eu queria chamar, né, a atenção do professor Ikeda e de outros colegas da área de trabalho e de previdência social para não se esquecerem, né, desses estrangeiros que, sem dúvida nenhuma, estão contribuindo para o desenvolvimento da economia do Japão, mas que muitos deles, com exceção dos brasileiros, que têm uma legislação especial de permanência, eles só podem ficar 3 anos, 5 anos, a título de aprendizagem profissional, né? E a questão de previdência também, né? Os brasileiros sofreram muito com a questão de previdência. Em 2005, o presidente Lula esteve no Japão quando, pela solicitação nossa, ele propôs a celebração do Acordo de Previdência com o Japão. Isso durou 7 anos e foi celebrado em 2012, mas não chegou a salvar, entre aspas, os brasileiros que não tinham pago a Previdência, por questões de falhas legislativas, por questões de interesse dos agenciadores, enfim. Então, nós temos um grande número de brasileiros, segunda geração, Niseis, que estão envelhecendo, ou envelhecendo aqui no Brasil, ou envelhecendo no Japão, e que não existe uma previdência para salvar a situação deles. Fala-se até na criação de asilos de brasileiros Niseis no Japão. Hoje, o Sansei, terceira geração, está na frente do trabalho. E agora nós estamos falando em Yonseis, quarta geração, porque em breve esses de terceira geração já não estarão mais podendo trabalhar. Mas a legislação japonesa é muito restrita e não prevê os Yonseis como descendentes. Então, os Yonseis criaram
sistema de admissão que é difícil ser preenchido por eles, né? Limite de idade era de 30 anos, agora vai para 35. Não pode levar família. Tem que ter um conhecimento mínimo de japonês, tudo bem. Precisa ter um apoiador, que é uma espécie de fiador. Enfim, toda espécie de restrições para não deixar o pobre do Yonsei entrar no Japão. Então, essa é a nossa bandeira de luta. Mas, ao mesmo tempo, a salvaguarda, né, das pessoas que estão necessitadas, que são exatamente os Niseis e Sanseis que estão envelhecendo. Por outro lado, tem algumas notícias boas, né, de mais de 1.000 filhos de brasileiros que ou foram para lá na tenra idade ou nasceram por lá, que receberam educação no Japão e hoje estão galgando até mesmo cursos técnicos ou universitários. Temos casos de 2 brasileiros de origem japonesa que foram aprovados no tal de Shoshiken, né? E são hoje advogados formados, exercendo a profissão. Um deles, inclusive, ainda está aqui no Brasil como diretor superintendente do SEAT. E tem também um médico também que se formou e tem a licença médica no Japão, o que é uma coisa muito diferente do Brasil, porque no Japão, ainda que formado na faculdade de medicina, tem que prestar o exame nacional de medicina para poder exercer a medicina. Então, da mesma forma que a colônia japonesa aqui no Brasil, né, há 117 anos vem crescendo, né? Hoje tem aqui magistrados, advogados, diplomatas, militares, médicos, engenheiros. Dessa forma, então, a colônia, o descendente de brasileiros no Japão também estão progredindo. Por questões de direito nacionalidade do Japão, né? Nem todos aqueles que nascem no Japão são japoneses, mas eu sei que muitos brasileiros têm visto permanente e alguns deles já estão se naturalizando, né? E sem nenhuma restrição no Brasil, devido à emenda 131 de 2024, se não me engano, em que permite a dupla nacionalidade, né? Bom, enfim, eu só queria, então, fazer esse comentário para o professor Ikeda e outros professores, né, para que, por favor, tenham atenção com os estrangeiros que estão no Japão, que, naturalmente, estão inclusos, né, nesse rol, né, de diversos tipos de trabalhadores precários ou não precários. Era esse o meu comentário. Muito obrigado. Obrigado, doutor Marcelo. Seus comentários bastante pertinentes, relevantes. Pelo adiantado da hora, eu vou até vendo essa mesa, né, e já convocando os demais, né, com agradecimento tanto ao professor Hisashi Ikeda, pela sua brilhante palestra, como pela não menos brilhante palestra do doutor Antônio Rodrigues de Freitas. Muito obrigado. Nos promovendo o intercâmbio Brasil-Japão. Antes de apresentar até o professor Masato, me parece que tanto o professor Masato como o professor Kazu, eles lutaram e fizeram tantos projetos em tantas áreas que, como eu já disse para o professor Masato agora no almoço, ele não vai ser possível ter um discípulo só do professor Kazu e do professor Masato. A gente vai ter que ter vários discípulos em cada uma das áreas que eles atuaram. A gente vai ter que se multiplicar para isso, porque um só não vai bastar. E dentro desse âmbito, desse espectro, é importante ressaltar que esse evento foi uma tentativa da gente reativar e começar a ter mais eventos do Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão. Então, a ideia é que, se possível, se permitirem, a gente vai tentar enviar depois, para quem quiser se associar ao Instituto de Direito Comparado, por e-mail, alguma informação, né, professor, para que as pessoas possam se inscrever e participarem desse momento de renascimento, digamos, do Instituto pós-pandemia. Então, acho que é uma forma também da gente continuar. Claro que sem o brilhantismo deles, e como eu disse, a gente vai precisar de muitas mãos para fazer o que eles fizeram sozinhos, né, e que vem fazendo. Mas eu acho que é esse que é o espírito de futuro, né, e de perspectiva da comparação do direito Brasil-Japão.
Vou passar a palavra para o professor Masato Ninomiya antes, fazendo uma breve apresentação do currículo. O professor Masato é professor doutor sênior do Departamento de Direito Internacional e Comparado da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. É bacharel em Direito tanto pela mesma universidade, como também bacharel em Letras Português e Japonês pela Faculdade de Letras, Filosofia e Ciências Humanas da USP também. Também é mestre e doutor em Direito pela Universidade de Tóquio, onde foi professor visitante, também sendo professor visitante em outras universidades japonesas e estrangeiras. Atualmente, ele é professor visitante na Universidade Musashino, especialista em Direito Internacional Público e Internacional Privado, Direito Comparado e Direito do Comércio Internacional. É advogado militante, tradutor público e intérprete juramentado junto à Junta Comercial do Estado de São Paulo. É presidente do Centro de Informação e Apoio ao Trabalhador no Exterior, conhecido CIAT, desde sua fundação em 1992. É conselheiro da Japan Society for Promotion of Science e da Fundação Ashinaga. É membro da International Law Association no Japan Branch. Com isso, passo a palavra ao professor Masato para que nos brinde com sua fala de encerramento e vai nos trazer uma visão mais global do que é esse intercâmbio Brasil-Japão na área jurídica. Pois não, professor Masato. Boa tarde, senhoras e senhores. Fico muito honrado, né, pelo convite do juiz Bruno Takahashi, que foi meu aluno, e também outras homenagens, outras palavras de homenagem que eu recebi ao longo deste dia. Queria homenagear, então, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região, em nome do seu presidente, o Dr. Carlos Muta, e também a coordenação deste evento, do juiz Sérgio Nogiri e Bruno Takahashi, e a doutora Marisa Santos, desembargadora federal e diretora da FAMAG e outras entidades. Eu queria homenagear a delegação japonesa, em nome da professor Ikeda, professor Morito, professor Kurihara e Daniel Machado, a quem já homenageei hoje de manhã. Mas eu queria fazer uma especial menção à professora Shimamura, que foi minha estagiária em 2002. Ela veio para o Brasil para estudar português. Ela era uma aluna de língua portuguesa na Universidade de Tóquio para estudos estrangeiros e caiu no meu escritório para estudar português. Mas estávamos organizando um grande simpósio em 2002 sobre os DECASEG e ela, então, trabalhou de corpo e alma nessa organização. E, ao sair do Brasil, no ano seguinte, ela declarou que tinha se interessado pelo direito. E daí para frente, realmente, a carreira dela foi uma ascensão assustadora. Ela fez Law School na Universidade de Tóquio, foi aprovada no concurso difícil do Instituto de Treinamento Jurídico, foi convidada para ser auxiliar de ensino na área de previdência, terminou o curso, doutorado, Juris Doctor, Universidade de Shinshu e agora a Universidade de Rikyo, e cujo nome tem uma certa semelhança com a USP, porque é uma universidade anglicana que se chama St. Paul University. Então, eu fico muito feliz, né, em ter contribuído para formar essa jurista japonesa, né, com conhecimento de língua portuguesa, que ao lado do Daniel Machado são duas forças, além de outras pessoas, no Japão, que têm conhecimento de direito brasileiro. Eu gostaria de projetar alguns slides, porque, enfim, a história dos descendentes japoneses na área jurídica. Não sei como é que faz isso aqui. Bom, este certificado aqui é do
o senhor Kendo Shimamoto, nascido na província de Kochi, entrou na Faculdade de Direito de São Paulo em 1932. Pela data, os senhores verem que ainda não existia a Universidade de São Paulo. A Universidade de São Paulo foi criada em 1934. Então, ele, como entrou na Faculdade de Direito de São Paulo, essa Faculdade de Direito de São Paulo se transformou na USP, e ele se formou na USP em 1936. Foi o primeiro advogado Nikkei formado pela USP. Havia outros advogados já formados por outras universidades, mas pela Faculdade de Direito da USP ele foi o primeiro. Foi advogado durante muitos anos e também foi o primeiro juiz Nikkei do TIT. Isso. Tem que apontar para lá. Bom, aqui é o primeiro docente japonês a visitar a Faculdade de Direito da USP. Kotaro Tanaka era professor de Direito Comercial na Universidade Imperial de Tóquio. Uma carreira absolutamente invejável, católico fervoroso. Esteve no Brasil numa missão de amizade, uma embaixada de amizade, em 1939. Portanto, às vésperas do início da guerra, e provavelmente o governo japonês o enviou para mostrar que o Japão não tinha interesses imperialistas na América do Sul. Ele veio de navio, passou por Recife, onde deu palestra, conheceu grandes nomes, passou pelo Rio de Janeiro, veio para São Paulo, visitou algumas colônias japonesas no interior, daqui foi para Buenos Aires foi para Chile e depois voltou para o Japão. Uma viagem de 5 meses e meio pela América do Sul e pelos Estados Unidos. Só que ele era considerado como liberal. Então, durante a guerra, ele foi colocado no ostracismo. Mas depois da guerra, então, ele ressurge diretamente como ministro da Educação, depois diretamente como presidente da Suprema Corte, observando que no Japão o presidente da Suprema Corte não se elege entre os seus pares. É o governo que escolhe alguém como ele, e ele exerceu a presidência da Suprema Corte por muitos anos, e aos 70 anos, quando ele caiu na compulsória, ele foi eleito para ser juiz na Corte Internacional de Justiça em Haia. Como retribuição à visita dele, então, no mesmo ano de 39, Sebastião Soares Faria, professor de penal na faculdade, esteve no Japão. Eu tinha aqui uma fotografia do diploma que ele levou para o Japão, mas eu não consegui para hoje, então fica apenas a citação. Em 1971, o cônsul-geral do Japão deu uma palestra na faculdade. Essa é a sala da congregação. Diretor no meio é o Pinto Antunes, professor Maurata Rangel e o cônsul. Eu trouxe essa informação porque ele foi sequestrado em 1970 pelos, então, ativistas da esquerda, e foi solto uma semana depois em troca de 5 prisioneiros políticos. Ele escreveu a sua memória, O Sequestro do Diplomata, em japonês, e eu tive o privilégio de traduzir para o vernáculo. O interessante é que, apesar de ter sido sequestrado, etc., 10 anos depois ele pede para voltar como embaixador no Brasil. O primeiro professor, depois da guerra, né, que veio como intercambista, foi o professor Jiro Sudo. Ele era professor de Direito Internacional Privado na Universidade de Keio. Bom, hoje na Keio quase ninguém mais o conhece, mas ele foi imigrante na década de 30. Só que ele voltou para o Japão, se tornou professor, e por muitos anos ele apoiou o nosso movimento de intercâmbio entre o Brasil e o Japão. Essa é a antiga sala de diretores, esse quadro, né, de diretores da faculdade hoje estão no museu, na sala ao lado da congregação.
o professor Kazuo Watanabe, já diversas vezes homenageado pelas pessoas que me antecederam, esteve no Japão, né, numa missão acadêmica, junto com o professor Buzaide, professor Celso Neves, que foi meu professor, para um congresso em 1979, a convite do professor Susumu Ito, que era professor de processo civil na Universidade de Keio. Na época, eu estava, juntamente com o advogado japonês, Dr. Fuji, traduzindo o Código Processual Civil de 1973. Eu, de processo, não entendo nada, porque estudei com o Código de 39, né? E hoje nem o Código 73 está mais em vigor. Então, realmente, é muito difícil acompanhar, né, a mudança legislativa aqui no Brasil. E, juntamente também com o professor Seiichi Mori, da Universidade de Keio, eu tive o privilégio de traduzir, preparar, né, esse glossário de termos jurídicos português e japonês. Então, essa foto à direita, bandeira da Universidade de Keio, um dos simpósios que houve sob a égide do Instituto de Direito Comparado Brasil-Japão. Depois, então, eu tive o privilégio, né, de lecionar na Universidade de Tóquio, Meiji, Musashino, Shinshu, Hiroshima e outros. E aqui alguns dos meus orientadores, né? Aqui embaixo o professor Ikehara, ao lado do professor Cretera, imagino eu, e também na foto de cima palestra do professor Ikehara, presidido pelo professor, saudoso professor Ineu Strenger. E aqui o simpósio, aquele simpósio de 2002, que aqui o Shimamura ajudou a preparar. Desculpe, isso não é de 2002, isso é de 1998, quando o professor Eiichi Hoshino, essa foto do lado esquerdo, foi meu último orientador na Universidade de Tóquio, quando a foto dele, quando ele recebeu o título de honoris causa, doutor honoris causa pela Universidade de Paris, Panthéon-Assas. E aqui, esse simpósio de direito comparado do Brasil-Japão foi uma grande marca da discussão da reforma do Código Civil do Brasil e do Japão. E aqui, no meio, está o professor Hoshino, com terno cinza. À sua esquerda está ninguém menos que o professor Miguel Reale. À esquerda do professor Reale está o professor Kazuo. Enfim, os próceres, né, da direito civil da época. O professor Monito estava lembrando, né? Ele, como especialista em direito de falência, lembrou da visita do ministro Mutsuo Tahara, da Suprema Corte do Japão, que esteve aqui em 2008, por ocasião do centenário da imigração japonesa no Brasil. Foto dele na faculdade, no Salão Nobre, e também lá em Brasília, em frente à Suprema Corte, nosso Supremo Tribunal Federal. E aqui outras fotos de intercâmbio, o professor João Grandino Rodas, na época diretor e depois reitor da Universidade de São Paulo, esteve no Japão para visitar algumas universidades com que tem intercâmbio. Nessa foto do esquerdo, a Universidade de Keio, está o professor Ikeda e outros professores da Keio, e à direita, na Universidade Meiji. Depois foi, em 2019, houve a criação da Cátedra Fujita Dinomiya de Estudos Japoneses, a doação da JICA, pelo então presidente Shinichi Kitaoka. Fujita é o primeiro diplomata de origem japonesa no Brasil. Infelizmente, ele faleceu em 2016, em homenagem a ele, então, que o então orientador dele na Universidade de Tóquio, Shio Kitaoka, criou essa cátedra. E aqui a biblioteca do falecido professor Hoshino, que foi doado para a Faculdade de Direito da USP, 235 caixas,
4.800 exemplares que estão sendo catalogados no meu escritório e será doado à nova biblioteca da faculdade, que está sendo construída aí na rua Riachuelo, ao lado do prédio anexo. São 4.800 volumes de direito em japonês e tem outros 1.000 exemplares em francês, alemão, inglês, etc. Em 2023 esteve também o meu antigo colega na Faculdade de Direito da Universidade de Tóquio, hoje juiz na Corte Internacional de Justiça em Haia, o senhor Yuji Iwasawa. E aqui, ninguém menos que o atual imperador do Japão. Ele esteve na faculdade no dia 20 de junho de 2008. Essa foto da esquerda, ele encontrou com 43 estudantes, representando de cada unidade da USP, e proferiu um discurso inesperado, falou em português. Um marco das relações Brasil-Japão. E à direita também, ele passou pelo Salão Nobre, onde ele recebeu homenagem dos membros do Conselho Universitário, congregação, funcionários da faculdade e membros da colônia. Esse, então, em rápidas pinceladas, né, é a história do intercâmbio Brasil-Japão na área de direito. Então, no ano de 2023, eu me aposentei na Faculdade de Direito da USP, em 37 anos de magistério, deram meu título de professor sênior para poder continuar ainda nas atividades docentes, orientando alunos, dando aula, etc. E, assim, e no ano passado, nesse mesmo Salão Nobre da Faculdade de Direito da USP, esteve o primeiro-ministro do Japão, o senhor Kishida, também para proferir uma palestra direcionada ao público brasileiro e aos países da América Latina. Então, nós temos trabalhado, então, no estreitamento, né, do intercâmbio entre o Brasil e o Japão na área de direito. E hoje fico feliz, né, em ver magistrados de origem Nikkei, não só Nikkeis puros, mas também mestiços, né, filhos de japoneses ou japonesas, né, com seus maridos brasileiros ou brasileiras, que hoje estão perfeitamente integrados, né, na comunidade brasileira, inclusive na área do direito. Enfim, aquele doutor Shimomoto, né, Kenkichi Shimomoto, foi o primeiro Nikkei. Aliás, ele era japonês, que ingressou na faculdade. E aí seguiram-se muitos outros, né? Deputados federais, magistrados. Dr. Kazuo foi o primeiro, depois tivemos o Masami Ueda, que foi para a STJ, e aí vai. Então, realmente, sinto feliz, né, em ter podido dado alguma contribuição na formação dos juristas Nikkeis, né? Então, bem, eu acho que meu tempo já está esgotado e quero agradecer mais uma vez o convite do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que me deu a honra de cumprimentar os professores do Japão, professores do Brasil e o público aqui presente. Muito obrigado. Assim, acho que do ponto de vista de direito comparado,
a gente falar de um intercâmbio Brasil-Japão, assim, nós percebemos que há um grande vazio, né? Assim, não há um intercâmbio, especialmente nesse campo do direito comparado Brasil-Japão, ele só não é maior por conta de esforços, né, durante todos esses tempos, como nós vimos agora do professor Masato, do professor Kazuo, né, que fizeram esse trabalho bravamente, né, e que eu acho que vale a pena a gente homenageá-los aqui nesse momento, né, a partir desse esforço. E que é um esforço que acho que nesse vazio, no dia de hoje, nós estamos ajudando a fazê-lo ficar um pouco menor, né? Encurtar distâncias. Então, acho que a ideia de hoje é dar continuidade ao trabalho, né? Que vem sendo feito de forma tão, assim, de uma forma tão competente, né? Pelo professor Masato, pelo professor Kazuo e tantos outros, né? E acho que daí talvez o papel importante do Instituto de Direito Comparado, né? E a ideia desse encontro de hoje nasceu de uma conversa minha com o Bruno e com o professor Kazuo, né? Nessa ideia da preocupação que o professor Kazuo tinha de manter as atividades do Instituto e quanto era importante manter esse relacionamento, né? E então, graças ao Instituto, graças à JUFESP, que contribuiu à Faculdade de Direito de Ribeirão Preto, né? Especialmente a IMAG, né? Eu acho que nós estamos aqui nesse trabalho de estreitar esses laços, né? Não deixar, pelo menos, que esses laços se percam, né? Então, agradeço especialmente aos professores japoneses, né? Que sem eles, isso aqui não, o encontro de hoje não faria sentido, né? A todo o restante das pessoas que nos acompanharam. E eu queria fazer um agradecimento especial para o pessoal, para o staff da IMAG, né? Que eles ficam ali no fundo, quietos, a gente não percebe, mas de uma forma muito eficiente, sempre muito educados, sempre muito cordiais, puderam viabilizar, né, de fato, o encontro de hoje, né? Então, termino agradecendo a todos, né? E boa noite, um bom carnaval, um bom final de semana para todos. Obrigado.